Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É sempre bom a gente estar reunidos em união. E quando o pastor Marcelo, na semana passada, na parte da manhã, ele disse que eu estaria aqui, eu me alegrei e, diante de Deus, eu passei a orar desde o momento que eu estava aqui no culto. E assim que eu orei, Deus ele trouxe à minha memória algo que aconteceu na minha vida, que daqui a pouco eu vou compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez, para colocar esse momento diante de Deus. Querido Deus e bendito Pai, louvado, engrandecido e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Diante de mim está a tua noiva, Pai. Eu nada posso, Senhor, eu não tenho condições de trazer essa palavra dessa noite, Pai. Ajuda-me, Senhor. Eu confesso diante de Ti a minha total incapacidade para fazê-lo, Deus. Senhor, ajuda-me, Deus, naquilo que Tu colocaste no meu coração, ó Pai, para a vida da Tua noiva, Deus. É o que eu Te peço, Deus, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela encontra-se no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina e Alto da Serra, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, em aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz para vós sejam multiplicadas. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, assim que eu recebi a oportunidade do pastor, de imediato me veio à memória um testemunho que eu já dei nessa igreja. Mas como tem muitas pessoas novas aqui, eu gostaria de dar mais uma vez, porque ele tem a ver com o tema que será abordado. Obrigado. Que será abordado. Há muitos anos atrás, eu acredito que, provavelmente no ano de 2003, mais ou menos, eu estava no meu trabalho. E deu a hora do almoço, eu ia sair para almoçar. Quando eu saí eu trabalho numa associação, trabalho na Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis. Ali é o sétimo andar, ali na Irmãos D'Ângelo. E no 7º andar, eu saindo da onde eu trabalho, eu já viro e encontro o elevador. Quando eu saí para almoçar na hora do almoço, quando eu olho assim, perto da escada, tinha R$55. Eu abaixei, fiquei feliz, me alegrei ali de imediato. Quando eu botei a mão naquele dinheiro, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: pega esse dinheiro, leva até a secretaria, porque a pessoa da qual perdeu esse dinheiro, ela voltará para pegá-lo. Nessa hora, a gente mesmo ouvindo o Espírito Santo, a gente fala: isso é coisa da minha cabeça. De imediato eu pensei assim, falei, mas não tem como vir um pensamento assim, tão detalhado daquilo que seria. Eu falei, muito a contragosto, vou te ser sincero, eu peguei aquele dinheiro, porque R$55 naquela época era bastante dinheiro, e eu peguei aquele dinheiro, levei até a secretaria, falei com a minha amiga de trabalho, eu falei: Ângela, aqui, eu achei esse dinheiro ali perto da escada, toma ele, se a pessoa vier pegar, você entrega, se ela não vier pegar, tu compra o lanche para o pessoal. Então, aí eu peguei, deixei o dinheiro ali, saí, e quando eu ia entrando no elevador, de repente, o rapaz, cara de adolescente, assim, de ter uns 14, 15 anos, eu não sei se ele era aquilo que eles chamam de, como que é, aprendiz? Não, tem...
menor aprendiz. Eu não sei se ele era um menor aprendiz. Ele, com uma cara de muito assustado, ele me olha. Ele fala assim: moço, você não achou aqui um dinheiro no chão? Aí eu olhei assim para ele, eu falei: eu vou segurar aqui o elevador, volta lá que está ali na secretaria, está com a Ângela, pede a ela que ela vai te devolver. E aquele rapaz, ele ficou, no mesmo instante, ele ficou aliviado, devia ser um dos primeiros dias de trabalho dele, e ele pegou ali, foi lá, voltou, pegou o dinheiro, voltou, veio me agradecendo, muito obrigado e tal, e aí eu continuei meu dia. Passando uns 2 dias após isso, num dos meus atendimentos, no meu trabalho, ele consiste em analisar processos de empresa. E tinha uma pessoa que ele precisou de um atendimento. E essa pessoa, ela tinha um problema, ela usava cadeira de rodas e ela não tinha como ir até onde eu trabalho. E o contador me ligou e ele falou assim: Marlon, eu tenho um problema aqui. Vocês fazem atendimento externo? E naquela época a gente não podia fazer atendimento externo. E aí eu cheguei e falei: olha, a gente não está fazendo, mas tem outras empresas que fazem. Mas ele fala: poxa, eu queria fazer muito com você, a gente sempre faz nossas empresas com você. Eu falei: então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a minha supervisão, eu vou pedir a ela que ela me libere para fazer o atendimento externo. Se ela me liberar para fazer, eu vou e faço. Porque ele tinha falado que o atendimento seria ali na Rua dos Milionários. Eu trabalho na Irmãos d'Ângelo, é coisa de uns 200 metros da onde eu trabalho. E aí eu falei: então tá, vou falar com ela. Eu falei com ela, ela falou: não, pode ir. E como é muito perto, tu não precisa cobrar nada. Isso aí só vai te tomar uns 20 minutos, tu vai e faz como se fosse um atendimento normal. E eu fui até a casa daquele senhor, ele era um senhor que tinha muito dinheiro, ele já foi dono de vários supermercados aqui, antigamente de Petrópolis. E aí ele, com problema de cadeira de rodas, eu fiz o atendimento deles, voltei para o meu serviço e continuei. Passou um dia, o contador me ligou, ele falou: Marlon, eu tenho algo para você. Eu vou te mandar um envelope que o senhor, que é o dono lá, ele pediu para te dar uma coisa. E eu falei: tudo bem. Aí no dia seguinte o office boy chegou lá no meu escritório, onde eu faço os atendimentos, ele me entregou um envelope. E nesse envelope eu esperei ali ele ir embora e tal, quando eu abri tinha R$550, 10 vezes mais do que o valor que Deus ele pediu para que eu devolvesse. Ali eu fiquei muito alegre. E eu trouxe isso porque essa palavra, aqui que a gente leu, tem um momento que ela fala assim: aos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação ao Espírito, para a obediência. E a palavra de Deus, que eu gostaria de meditar brevemente com os irmãos, tem a ver com obediência. E quando eu falei com Deus, eu falei: Deus, mas como que eu vou explicar essa questão de obediência para os meus irmãos? E logo de imediato, Deus ele foi me lembrando dessa situação. Essa situação, ela traz um primeiro ponto, que é ouvir a voz de Deus. A obediência, ela sempre está associada a ouvir a voz de Deus. No segundo momento, eu tive uma oportunidade. Eu tive ali uma escolha a ser feita. E a obediência, ela sempre anda, a vida ela te oferece diversas vezes oportunidades, escolhas. Aí a decisão estará em você. Em terceiro lugar, ali eu escolhi e tomei uma decisão, fui numa direção. Essa direção, ela andava alinhada com os princípios que Deus ele me ensinou. Ainda que aquilo, se a gente no mundo fosse parar para pensar, falou: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado.
botava no bolso, levava o dinheiro, feliz da vida. Mas se eu tivesse feito aquilo, eu ia ter me colocado numa situação difícil. Imagine você se eu tivesse pensado assim, e na hora que o rapaz entrasse ali, que eu ia pegar ele de frente no elevador, eu ia ter que mentir, se eu quisesse ficar com aquele dinheiro. Então, você tem um caminho de ouvir a voz de Deus, você tem um caminho onde a oportunidade ela lhe aparece, de escolha, mas tu tem que tomar uma direção, e essa direção ela vai ter dois aspectos, ou ela é alinhada com a vontade de Deus, ou ela não é alinhada com a vontade de Deus. E eu gostaria de meditar, porque Deus, ele me explicou da seguinte forma, é uma matemática do reino. Ouvir a Deus, mais as oportunidades e escolhas, e você andar alinhado com a palavra dele. Se você somar isso, vai dar lá no resultado um lugar. É o lugar da obediência. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o lugar da obediência nas Escrituras. O lugar da obediência na nossa vida. A palavra do Senhor, eu gostaria de trazer alguns textos aqui para que a gente medite brevemente. E o primeiro deles vai falar um pouco da história de Noé. Gênesis 6, 22. Nós conhecemos a história de Noé. E no versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Um dia Noé, ele esteve nessa situação. Ele ouviu a voz de Deus, ele teve uma escolha, e ele decidiu andar alinhado com a escolha. Ele decidiu andar alinhado com a revelação que Deus tinha na vida dele. E a gente vê que aqui, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E a gente sabe o resultado da história. Ele, a família dele, os esposos, os enteados, os esposos foram salvos. Daquela geração, apenas aquela família foi salva. A gente vai ver em outro, a gente pode parar para pensar sobre a vida de Abraão, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É curioso que a palavra de Deus vai dizer aqui que ele, sendo chamado, obedeceu. Deus, ele destaca isso na sua palavra. Sendo chamado, Abraão, ele escolheu, ele teve diante de si, ele ouviu Deus falando, chamando ele teve ali diante dele uma escolha a ser feita, ele fez a escolha e ele andou alinhado com aquela escolha, com aquela revelação que Deus tinha dado a ele. E ele foi sem saber para onde ia. A obediência, ela é um lugar. A obediência em Deus, a palavra de Deus, ela fala, Jesus, ele é a porta. A palavra de Deus, ela vai dizer que se você entrar pela porta, você entrará e sairá e achará pastagens, achará alimento. Existe um lugar na obediência a Deus que é maravilhoso, porque ele nos deixa algo que a gente vai ler logo em seguida aqui, na vida de Jó. Mas existe outra situação aqui, ó. Ele diz que no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 18, vai falar a respeito de Isaac.
E se a gente for passando pela Bíblia, a gente vai ver o quão Deus ele vai dar destaque à obediência. Disse assim, Gênesis 22, 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Isaac, no capítulo 26, e vai vindo, a gente vai vendo a história da Bíblia, isso vai passando de geração. Quando a gente aprende a andar na obediência, isso vai ser, certamente aqui o pastor Itiel, ele está feliz ali ao olhar seus filhos, porque ele andou no caminho, e quando ele olha e anda no caminho, ele acaba transmitindo os princípios da palavra de Deus para os seus filhos, e eles vão seguindo os seus caminhos. E a palavra de Deus vai dizer exatamente a mesma coisa. Em seguida, Deus ele vai confirmar a Isaac aquilo que o pai dele levou durante a sua vida, ele é transmitido para os seus filhos. E isso é lindo. No capítulo 26, no versículo 3, peregrina terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações. Porque Abraão ele foi obediente, Isaac ele trouxe como herança espiritual dessa obediência para a sua vida. Espero eu que Benjamim um dia ele possa seguir os caminhos, e eu sei que todos os pais aqui da mesma forma esperam. A gente pode olhar para Moisés, e aqui tem algo lindo. Moisés, no Levítico, não precisa achar a referência, naquela passagem onde ele tinha que criar aquele tabernáculo. E ali a palavra ela diz o seguinte: de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fez. Ele obedeceu. E a consequência daquela obediência dele, ela vem em seguida. Porque eles vão lá, preparam os holocaustos, e a palavra de Deus ela diz que a glória do Senhor tomou conta do lugar. Queridos, a glória do Senhor tomou conta do lugar por conta da obediência. A obediência, ela atrai a presença de Deus. A obediência, ela traz coisas que muitas vezes, no momento, a gente acaba não enxergando. Muitas vezes, eu poderia ali naquele momento do dinheiro, me negar a escutar a voz de Deus. Mas a obediência, ela traz a presença e ela traz a recompensa. A fidelidade a Deus, ela tem recompensa. Se ela não for nessa vida, ela será na próxima. Mas você precisa trazer isso para si, para que você possa experimentar. A gente vai ver isso na vida de Jó. Essa é uma das passagens que eu mais amo na Escritura. No primeiro capítulo de Jó, Satanás ele vem injuriado de rodear a terra. Ele chega, se apresenta diante de Deus. Aí Deus ele vai fazer algo que eu acho extraordinário. Deus vai se gabar de um homem. A palavra de Deus ela diz, vamos lá em Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Coisa extraordinária. Deus, ele está falando, olha, está vendo Jó? Aí Satanás embaixo, ele vai replicar.
Não cercaste tu ele de bens, de casa e tudo quanto tem, a obra das tuas mãos abençoaste, do teu gado tem aumentado na terra. Mas eu acho bonito que ele vai falar assim, tu cercaste ele com uma cerca de sebe. Sebe é uma cerca viva. Uma cerca dessas de mato que você vê numa casa, às vezes, principalmente no setor rural, a pessoa não vai fazer um muro que vai cortar a terra toda. Ele pega e ele faz uma cerca viva ali. Esse dia eu ainda vi no YouTube um vídeo de um rapaz, e ele fez uma, e ficou tão retinha, tão fechadinha, que eu até entrei no vídeo para olhar. Ficou bonito assim. E não dava para olhar por baixo, não dava, tu não via nada do outro lado. Satanás estava nessa situação, queria ali olhar, tocar na vida de Jó, ele não conseguia. Aí a gente vai ver, se a gente olhar naquele versículo ali, a gente vai ver o seguinte, existia um motivo pelo qual Jó não podia ser tocado por Satanás. Na sequência do versículo diz assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Jó era um homem obediente. E a palavra de Deus, ela diz que Satanás, antes de todo o livro ali da situação, ele queria tocar nele, mas ele não conseguia. Ele queria já ter começado a destruição da vida dele, mas ele não conseguia. A Bíblia, ela fala assim, acerca de Sebe, e eu falei, mas uma cerca de mato vai proteger um homem, Senhor? E aí o Senhor me falou assim, vê lá em Zacarias. Zacarias, eu não anotei aqui, deixa eu ver. Zacarias 2, 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor. Eu mesmo serei em meio dela a sua glória. Ele está falando de Sião, a igreja. Existia, para aqueles que obedecem a Deus, existe um muro de fogo ao redor que os guarda. Mas a motivação para que você tenha esse muro de fogo ao teu redor te protegendo é aquilo que tinha na vida de Jó. Deus, ele descreveu ali um homem obediente. A gente pode olhar também um outro aspecto de pessoas que não guardaram a obediência. E eu gostaria de ler aqui com os irmãos o livro de 1 Samuel, Dez, 8. Ali Saul, ele vai falar a respeito da vida do rei Saul. Saul, ele foi ungido rei de Israel. E ele foi ungido rei, e ali o sacerdote era aquele que apresentava sacrifícios a Deus. E aí, numa situação aqui, 1 Samuel 10:8, tu, porém, descerá diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. A gente vê o Samuel, ele chega a dar uma orientação a Saul. Falou, olha, Saul, eu vou sacrificar ali em Gilgal. Você aguarda 7 dias. Espera 7 dias, que eu vou chegar nesses 7 dias e vou oferecer os holocaustos ali. A palavra de Deus, ela vai dizer que ele esperou 7 dias e Samuel não chegou.
e ele estava ansioso. E ele, vendo que Samuel não chegou, ele falou, vou eu mesmo fazer, vou eu mesmo sacrificar a Deus. Eles viam aquilo acontecer, mas aquilo não era o ofício deles. E ele fez aquilo. Quando ele ainda estava fazendo, Samuel chegou. E Samuel repreende ele e falou, que coisa louca que tu fizeste. Porquanto que tu fizeste isso, tu deixarás de ser rei em Israel. Mas Deus foi bondoso com ele e deu ainda uma segunda chance. Passado-se um tempo, Deus orienta ele a conquistar o povo amalequita. E ele, diante daquele povo amalequita, ele vai em guerra. Antes dele ir, Deus dá orientação a Samuel, e Samuel passa uma orientação a ele. Ele chega e fala assim, olha, você vai conquistar esse povo. Deus está entregando esse povo em sua mão. Mas você não vai poupar ninguém. Não vai poupar nem ninguém, não vai poupar nem sequer animais. Você vai destruir tudo. E ele vai até o povo, ele conquista o povo, ele vai lá, conquista a guerra. Só que quando ele conquista, ele olha lá os bois do rei, e eram uns bois bonitos, e ele olhou assim, ele falou, mas eu não vou matar esse boizinho, não. Aí ele pega o rei dos amalequitas, e ele poupa a vida do rei. E a orientação de Samuel era que ele não fizesse isso. E aí, mais uma vez, ele chega diante de Samuel e ele acha que Samuel não sabia. Mas Samuel era homem de Deus. Samuel, assim que ele chega, ele fala, por que procedeste neciamente, loucamente? Por que não guardaste a palavra do Senhor teu Deus que ele te ordenou? E ele quis dar um jeitinho, porque aqueles bois que ele pegou, escondido, ele ia oferecer em sacrifício a Deus. Aqueles bois, ele não era nem para ele, era para oferecer sacrifício a Deus. E você pode dizer assim, mas era uma causa nobre. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Aquilo que a gente falou lá no início, de ouvir a voz de Deus, diante de nós aparecem oportunidades e escolhas. E a nossa escolha, ela deve estar alinhada à vontade revelada na palavra de Deus. Se não andar assim, você vai acontecer como aconteceu com a vida de Saul. Saul, naquela hora ele foi rejeitado por Deus. De imediato, Samuel ele foi e ungiu Davi a rei. Passou-se anos até que Davi assumisse o reinado. Mas para Deus, aquilo ali já bastava. Ele perdeu. E a gente vai vendo a importância da obediência por toda a Escritura. A gente vê o quanto Deus ele valoriza isso. E a gente vê ali naquela primeira leitura, em 1 Pedro 1:2, que a obediência, ela está intimamente associada à santificação. E a palavra de Deus, ela diz, sem santidade ninguém poderá ver a Deus. E isso não é algo que nós podemos fazer sozinho. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para fazer isso. E ainda no Antigo Testamento, e a palavra de Deus, ela trouxe aqui várias passagens que nos ilustram isso, mas no Antigo Testamento tem uma que me chama a atenção. Está em Levítico, capítulo 8, do versículo 22. A gente já viu ali que Moisés, ele era um homem obediente a Deus. E ali Deus ele dá uma orientação a Moisés nessa passagem. Ele vai falar assim, Moisés, tu vai pegar, você vai sacrificar um carneiro
e você vai consagrar os meus sacerdotes a mim. Arão e seus filhos naquela oportunidade. Mas isso acontecia com frequência porque ia passando as gerações e eles tinham que ser substituídos. E nessa passagem ele vai dizer o seguinte, ó, depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar e em redor. É curioso que naquela leitura que a gente fez logo no início, Pedro ele está falando sobre isso. Ele disse assim, aos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, nesse processo que a gente passa de santificação, onde o Espírito Santo, ele tenta nos orientar, ele tenta nos falar através da sua palavra, mas diante de nós sempre vão aparecer as oportunidades. E diante de nós, cabe a nós fazer as escolhas que estão alinhadas com a palavra de Deus. Em santificação do Espírito para a obediência. Em aspersão do sangue, a mesma expressão usada lá por Moisés, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então Arão ele pegava, ele degolava ali o animal. Na verdade, Arão não, Moisés, ele degolou o animal, foi até Arão, e na orelha direita dele, ele a consagrou a Deus. Você sabe quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali ele usou a expressão carneiro. Carneiro é a ovelha no estado dela adulta. Está dizendo aqui para nós que Cristo, num primeiro momento, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos trazer libertação. Mas a consagração, Deus ele usa uma expressão diferente, que diz a mesma coisa. E ele diz que ele consagra o lóbulo de Arão. A primeira coisa que Deus ele quer nessa noite é ungir o teu ouvido para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, para andar em obediência a Ele, para seguir aquele caminho alinhado com a sua Escritura. Porque muitas vezes a gente, diante das situações, a gente se sente atraído para fazer as escolhas que não andam alinhadas com Deus. Mas Deus, ele tinha todo um processo, e a palavra de Deus, ela diz em Hebreus, que o Antigo Testamento, ou a lei, ela é uma sombra dos bens vindouros. Ela não é a imagem exata das coisas. Deus, ele vai e consagra Arão ali, e para que ele pudesse ouvi-lo. Em seguida, ele pega o polegar da sua mão direita, e a gente sabe que na palavra de Deus, o lado direito é o lado de honra de Deus. A palavra diz que Jesus, ele está sentado à destra de Deus. A gente vê que ele faz ali, ele consagra o dedo direito dele, e isso é uma expressão daquilo que, por exemplo, você vai numa feira, você faz escolhas. Você olha ali, você pega uma fruta, você olha, você está fazendo escolha. A mão, ela quer dizer a respeito das escolhas que você faz. Ela também está dizendo a respeito do trabalho que você faz para Deus. Nesse caso, ele está falando sobre o trabalho que eles faziam ali no templo. E ele estava consagrando,
porque eles precisavam saber que aquele ofício que eles faziam era santo demais. Era um ofício que as pessoas chegavam ali com pecado e elas iam apresentar ali, elas levavam ali o sacrifício e eles tinham que apresentar aquilo diante de Deus. Eles precisavam estar corretos diante de Deus. E por fim, ele diz que ele vai e consagra o dedo do pé direito de Arão. Que está falando de direcionamento nas escolhas. Eles precisavam ter sempre em mente, porque não era só o altar que ia estar consagrado, não é só aqui no púlpito que a gente tem que estar consagrado, porque a palavra de Deus que ele fala, diz que eles lançaram o sangue lá no altar, e depois eles lançaram ao redor. O sangue aqui é a expressão do sacrifício que o Senhor Jesus ele fez por nós. Nós temos o dever de consagrar nossa forma de ouvir, de consagrar as nossas decisões, elas têm que andar alinhadas à palavra de Deus, porque não é só dentro desse espaço que nós vamos abençoar as vidas. Diz depois que ele espargiu o sangue sobre o altar e depois ele espargiu o sangue em redor. Diz da palavra de Deus, Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, por todo o mundo. Ele diz por todo o mundo, é ao redor. Que nós tenhamos em mente o desejo e o nosso coração aberto para se permitir Deus falar conosco. Permitir que a gente alinhe a nossa vontade à sua palavra. Para que dessa forma a gente possa cumprir o ID do Senhor Jesus.